Bem-vindos, bem-vindos à live Dashboard Automatizado. Eu sou Jennifer Stark e aqui eu entrego atalhos para você se tornar um gestor ou gestora de dashboard automatizado. Isso é importante para você não perder tempo atualizando planilhas, atualizando Excel de relatórios de indicadores. Hoje nós vamos falar especificamente de uma DAX. DAX são cálculos, são fórmulas, aliás. DAX são fórmulas de uma ferramenta, que eu vou te mostrar aqui, que a gente utiliza para calcular indicadores. E uma dessas diferentes fórmulas que existe, uma DAX específica, me salvou em um dashboard de um cliente. Então, este é o tema deste episódio de hoje. Uma fórmula, uma DAX que me salvou em uma situação específica que nós vamos construir aqui para você entender, que você vai poder utilizar ela aí na sua realidade, em que eu precisava entregar este resultado, entregar essa situação para um cliente, e foi quando eu cheguei no raciocínio que eu vou te entregar aqui que uma DAX me salvou. E é isso que a gente vai construir aqui. Mas antes disso, deixa eu te explicar. Hoje nós estamos aqui em um cenário um pouco diferente. Basicamente, o que acontece? Eu tirei uns dias de férias, uns dias de folga. E uma das coisas que a gente precisa, né, para repor as energias. Você aí que entrega indicadores para tomada de decisão, com certeza pensa, programa suas férias. Férias é uma coisa importante para descansar a mente, repor as energias. E eu programei para isso acontecer. Estou nesse momento em viagem. Só que eu programei várias coisas, mas uma das coisas que fez parte da programação falhou. Foi no local onde a gente está aqui nesse momento. A gente olhou várias coisas e tal. Mas quando eu fui fazer os testes para a live de hoje, não rolou. Basicamente falhou e tal. Cara, internet tem, né, em todo local, mas uma internet para live tem que ser uma internet um pouco mais, como que eu posso falar, mais que tem uma potência maior, né, que não fique oscilando. Enfim, falha no meio do caminho aí. A gente se hospedou em um local que não tinha uma boa conexão de internet, né, que é o que precisava para live, e aí eu decidi nesse momento são 11h16 da manhã, mas toda quinta, 19 horas, conteúdo ao vivo. Esse vai ser um fake ao vivo. Dito tudo isso, vamos para o que interessa. Vamos falar aqui, mesmo assim, né, mesmo apesar de... Isso aqui é tipo o dashboard de indicadores, o relatório de indicadores que você tem que entregar. É isso que eu tô fazendo aqui nesse momento. Apesar de estar de férias, apesar de as condições, apesar de surgiu uma coisa que não estava planejada, tem que ser entregue. É isso que eu estou fazendo aqui nesse momento, entregando um conteúdo para você entregando um atalho, para uma sacada para você chegar ao dashboard automatizado. E no seu local de trabalho é a mesma coisa que você deve estar buscando. Aqui eu já quero te dar uma sacada antes de a gente entrar no conteúdo. Quando você vai entregar indicadores para tomada de decisão no seu local de trabalho, certamente para o seu chefe, não importa se aconteceu algo fora do planejado, aconteceu algo com você, alguém da sua família adoeceu, aconteceu alguma coisa que você teve que chegar mais tarde no trabalho, aconteceu alguma coisa que veio uma demanda e, além dessa demanda, continua a necessidade de entregar um indicador para tomada de decisão. Esse apesar de, para quem trabalha com dashboard automatizado, não tem importância. Sabe por quê?
gestor de dashboard automatizado vai estar sempre com os indicadores prontos para entrega. Sabe por quê? Porque uma vez feito o dashboard de indicadores automatizado, ele se atualiza automaticamente. Então, uma das preocupações que inclusive sai da sua mente é o apesar de. O apesar de. Uma situação, vou tirar férias, vou ter que treinar alguém para ficar atualizando o dashboard de indicadores. Como que eu ensino aqui? Não. Por quê? Porque o dashboard vai ser atualizado sem envolver mãos humanas. Sabe aquela situação? Vou sair de férias, vou estar de folga, vou ter que treinar alguém aqui para enviar o que era de minha responsabilidade. No dashboard automatizado, inclusive não acontece esse tipo de situação. Porque o dashboard automatizado se atualiza automaticamente, sem envolver mãos humanas. Veja que eu estou falando sem envolver mãos humanas. Não envolve as suas mãos, não envolve as mãos do seu coleguinha para ficar atualizando. Legal? Dito isso, vamos lá, vamos entrar aqui no raciocínio. Eu te dei essa sacada porque o apesar de eu ter saído de férias, o apesar de eu estar viajando, o apesar de a conexão de internet não estava boa, vai ficar sem live? Não, não vai. Sentei aqui, tô gravando esse negócio fora de hora, num ambiente que talvez você vai achar, nossa, que não é nem tão legal, eu não tô nem aí. O que importa é o conteúdo que tá aqui por trás do que eu vou te entregar. Essa aqui é a sacada para você se destacar no seu local de trabalho. Vamos lá. Hoje eu não tenho nem duas telas aqui, cara. Geralmente eu trabalho com telas, assim. Em uma tela eu fico vendo a live sair e na outra tela é o que eu tô falando. Eu não vou conseguir nem acompanhar direito, mas eu tenho confiança no que eu vou falar aqui. Então, vamos para a tela do meu computador, porque agora a gente vai falar de onde vem isso que a gente vai falar. Tema do episódio: Select Add Value. Essa é a DAX que me salvou no dashboard de um cliente. Agora, de onde que vem essa situação? Vamos lá. Vamos por tópicos aqui para a gente chegar na parte que a gente vai colocar isso mais em prática. Vamos construir isso do completo zero para você entender essa sacada. De onde que vem isso? É o seguinte, eu estava atuando como gestor de dashboard em uma empresa. Então eu estava lá em uma empresa, fui requisitado, fui solicitado para criar um dashboard de indicadores para esta empresa. E uma das coisas que você faz são fases, né? A criação de um dashboard são fases. Primeiro dos pontos, você entende o que o seu cliente quer. Então, o seu cliente, quando eu falo cliente, talvez na sua situação, o cliente não seja o cliente propriamente dito uma empresa, alguém que te contratou. Às vezes o seu cliente é o seu chefe, é o supervisor, é o gerente, é o diretor. Eu não sei qual a sua posição dentro da empresa, mas entenda como cliente o usuário final, a pessoa que vai pegar o seu dashboard de indicadores para tomar uma decisão. Então, eu fui requisitado para isso. Primeira coisa, né, dessas fases de criação do dashboard, eu fui requisitado, entendi o que o cliente precisava, fui lá e criei. Depois que você cria, você vai e apresenta, e aí vem as sugestões de melhorias, e você tem que estar aberto para isso. E aí veio uma sugestão de melhoria de uma necessidade que esse cliente precisava ter que não estava no meu radar. E aí, tudo bem. Veio a situação, e eu já vou te explicar aqui qual que foi essa situação, só estou te dando o contexto de onde que surgiu a sacada para mim te entregar esse conteúdo aqui. Fui requisitado, a situação de onde que é? Uma situação da área de logística, em que aconteceu este episódio aqui. Mas a situação vai se adequar à realidade independente da sua área de trabalho, para você ter o dashboard de indicadores. Então fui contratado, fui lá, apresentei. Durante a apresentação veio uma situação de uma explicação, olha, e aí, nesse tipo de situação você tem que estar sempre muito ligado, porque entender o que o cliente quer, antes mesmo de começar a criar o dashboard, menos sugestões de melhorias vêm lá quando você apresenta. Essa aqui foi uma que passou batido, quando me solicitaram um dashboard assim, assim, assado, eles não me falaram sobre essa situação que eu vou te explicar aqui, e quando eu fui apresentar eles lembraram. Então às vezes tem perguntas que você faz durante o entendimento do que você vai entregar pro
usuário final, seja o cliente, seja o chefe, seja quem for, que facilitam essa entrega. Legal, vamos lá. Foi requisitado para isso aqui, e aí veio o problema. Então, de onde que vem o problema? A necessidade era... Vamos por parte aqui. A necessidade era apresentar informações em um terceiro nível de uma matriz. Olha só, a gente tem níveis da matriz, né? Uma matriz, eu já vou te mostrar agora o que é, mas imagina que quando você olha para a matriz, você tem informações em um nível, ou seja, o que está mais abrangente, por exemplo, informações pela empresa. Primeiro nível da matriz. Nível, quando eu falo nível, entenda indicador macro e indicador micro detalhado. Então, tem um indicador macro. O que é o indicador macro? Eu estou vendo um resultado a nível de empresa. Tudo bem, aí imagina que essa empresa tem filiais. Eu quero ver agora por filial. Então, eu estou entrando num segundo nível de detalhe. Agora, imagina que existe um terceiro nível. Por exemplo, eu quero ver esse resultado ainda a nível de setor dentro de cada filial. Então, olha, nós temos nível de empresa, nível de filial e nível de setores de cada filial. Então, essa foi a situação lá em que aconteceu. Precisava abrir um resultado em um terceiro nível. Então, vamos lá e vamos entender como que foi isso. Deixa eu vir aqui pro Power BI. O Power BI é a ferramenta que, alinhada com um método, te leva ao resultado do dashboard automatizado, um dashboard que não envolve mãos humanas para ser atualizado. Você cria o dashboard uma vez e depois ele vai ser atualizado até se o seu computador estiver desligado. Então, essa é a ferramenta aqui que nós utilizamos para chegar ao dashboard automatizado. E aí veio a situação. Vamos entender o que a gente tem aqui. Vamos aqui na área onde aparecem as tabelas. E aqui eu tenho duas tabelas, basicamente, para te explicar essa situação. Era uma situação de logística e eu coloquei aqui, fui lá e coloquei alguns dados aqui para a gente entender, bem parecido com a situação de logística, mas o raciocínio por trás aqui que é o que importa para nós. Então, nessa tabela aqui, eu tenho informações de nome do motorista, eu tenho informações do número do contrato com esse motorista, eu tenho um valor aqui desse contrato e aí tem uma ordem de pagamento. Tá? Então, uma ordem de pagamento e uma data aqui. Essa data aqui está ligada ao quê? Essa ordem está ligada à data em que movimentou esse contrato, a data da criação do contrato. E se não tem... Veja que tem algumas linhas aqui, por exemplo, que estão em branco. Por que elas estão em branco? Basicamente porque não saiu a ordem de pagamento. Isso aqui é uma tratativa que a gente tinha que, inclusive, fazer lá. Então, estou dando dicas aqui para você entender o problema. Então, beleza, esses eram os dados. O que eu precisava, basicamente, era mostrar os contratos por motorista no primeiro nível, depois por data em que foi gerado esses contratos e depois por ordem de pagamento. Então, olha a situação. Vamos lá, vamos desenhar isso aqui. Isso está na primeira tabela contrato e depois eu tinha uma outra tabela, aquela tabela basicamente do colaborador, né, do motorista. E aí, é claro, existe aqui a necessidade da gente criar esse visual, então. Vamos lá. O que vai ser feito? Eu vou utilizar, nessa situação, o visual matriz. Esse visual possibilita você trabalhar com essa informação em níveis. Nível 1, nível 2, nível 3, nível 4. Temos esses dois visuais que são muito parecidos, a tabela e a matriz. Se você está acostumado lá com Excel, basicamente lá no Excel, em determinada situação, lá a matriz ou tabela, por nomenclatura, é a mesma coisa. Aqui no Power BI isso é um pouco diferente. Matriz te dá algumas opções e tabela te dá outras opções. O que a gente vai utilizar aqui é a matriz. Então, cliquei na matriz, vou colocar ela aqui no canto, peguei ela aqui, arrastei, vou colocar ela grandona aqui. E eu vou lá na minha tabela de colaborador, vou pegar a tabela de colaborador, arrastar e vou soltar aqui em cima desse visual. E aí, beleza, ele já começa a aparecer lá o nome dos motoristas. Até vou arrastar ela para esse lado aqui. O nome dos motoristas está aparecendo aqui. Eu vou só fazer uma formatação aqui para facilitar a nossa vida. Então, eu vou lá e vou digitar aqui, tamanho. E vou aumentar esse tamanho aqui para um 14, para facilitar aí, caso você esteja vendo pelo celular. Então, beleza, eu tenho os motoristas lá, o Adão, o João, o Marcos e o Matheus. Legal, esses são os motoristas. Agora, lembra da situação.
eu queria ver o resultado de quê? Eu queria somar o valor. Então, eu queria somar o valor. Então, vamos lá. Vamos entender. Aonde que está a informação do valor? A informação do valor está aqui. É a coluna valor. Então, a primeira coisa que eu tenho que fazer é, eu preciso criar uma medida que me traga a soma desse valor por motorista. E para isso, como que a gente faz? Vou clicar com direito aqui, nova medida, estou clicando com direito, ele dá a opção aqui de nova medida. A gente precisa trabalhar no Power BI sempre com medidas para fazer esses cálculos. Ou seja, a gente está calculando um indicador e o que nos traz o resultado de indicador precisa ser medidas, porque as medidas performam melhor do que as colunas. Olha só, então qual que vai ser essa informação aqui? Ó? Vou colocar aqui, ó. Custo, PGTO, custo de pagamento, vou colocar aqui. Nem precisa esse pagamento, né? Porque já é pagamento. Então, custo. Qual que vai ser? Como que eu vou calcular essa informação? Eu vou dizer para o Power BI, Power BI, eu quero que você some a informação que está vindo da coluna valor. Vamos lá, vamos colocar. A informação que está vindo da coluna valor, utiliza a DAX sum para fazer soma, né? Soma de quem? Então, utilizei a DAX sum. A DAX sum seria a mesma coisa que a fórmula soma lá do Excel. Então, DAX sum. O que eu quero fazer? Eu quero somar a coluna valor. Então, eu vou digitar aqui valor. Ó. Valor da tabela contratos, né? É onde está essa coluna. Cliquei nela, fechei parênteses e dei um Enter. E aí ele criou aqui, ó, uma medida com o símbolo de uma calculadora. Eu vou arrastar e soltar aqui. E aí, beleza. Eu já tenho aqui as informações por motorista. Então, cada motorista aqui, ó, tá aqui os custos, né? Isso aqui, basicamente, é o que foi entregue, o que foi o custo de pagamento dessa movimentação da logística por esses motoristas. Só que agora vamos lembrar lá da situação, né? Olha aqui. Eu precisava ter a necessidade de apresentar essas informações em 3 níveis. Então, o primeiro nível aqui, ó. O primeiro nível era... A primeira aqui, ó. Eu vou colocar aqui que era motorista. Depois eu precisava apresentar isso no segundo nível, que é o nível... Ó, agora já não... Eu coloquei antes o Azinho ali, agora eu já até esqueci onde que foi que eu coloquei. Alt, Fn, Ctrl. Não. Aqui, achei. Então, segundo nível. Motorista, ó. Eu direto como palavra. Motorista. Depois o segundo nível era data. E aí, o terceiro nível... Opa, peraí que eu cliquei errado aqui. O terceiro nível era o nível... Eu consegui desligar no lock do teclado. O terceiro nível era o nível de ordem. Então é isso que a gente precisa ver lá. Ordem do quê? Ordem de PGTO, que é a ordem de pagamento. Então a gente precisa do nível de data lá. Vamos pegar o nível de data e vamos colocar abaixo aqui de motorista para ele abrir esses valores. É isso que a gente quer. Ó. Então, se a gente olhar aqui na tabela, tem lá, data. Vamos pegar esse data e vamos arrastar para lá. Deixa eu voltar aqui, ó. O que eu quero fazer? Eu quero que abaixo de motorista ali, nas linhas, ó, apareça a data. Peguei a data e coloquei ali, e aí ele abriu um maisinho aqui, ó. Então, se eu clico aqui dentro do Adão agora, eu tenho aqui a informação de data, né? Eu tenho o motorista e tenho a informação por data, que gerou esse resultado. Então, esse é o segundo nível que a gente está. Agora, o terceiro nível, qual que é o nível que eu falei? É o nível da ordem de pagamento. Então, vamos olhar lá na nossa tabela. Eu tenho aqui a ordem de pagamento. O que é essa ordem de pagamento? É o número da aprovação que permite o pagamento. Então, basicamente, alguém lá no fluxo de input de dados no sistema vai lá e cria um contrato. Depois que criou esse contrato, está tudo certo, alguém tem que aprovar uma ordem de pagamento. Quando aprova essa ordem de pagamento, gera um número. Então, é essa informação que está aqui nessa coluna. E essa informação, no caso do cliente lá, ele queria ver no terceiro nível. Vamos pegar essa ordem de pagamento e vamos colocar aqui no terceiro nível. Desculpa, o contrato no terceiro nível, não a ordem de pagamento. Eu falei errado. Ó, o contrato é no terceiro nível, e eu digitei errado lá.
o contrato. O contrato, eu misturei as bolas aqui, ó. Contrato, que é no terceiro nível. É o contrato que vai lá pro terceiro nível. Então, vamos pegar o contrato e vamos colocar aqui no terceiro nível. E aí, beleza, ele criou novamente um mais aqui de novo, ó. Então, se a gente abrir aqui, ó, eu tenho aqui o número do contrato no terceiro nível. Olha lá. Tá aqui o número do contrato. Então, aqui eu tenho diferentes opções para ver essa informação de níveis. Primeiro nível, cliente. Aliás, motorista. Segundo nível, data. Terceiro nível, contrato. Eu coloquei esse terceiro nível aqui apenas para mostrar para você. A gente, na realidade, nem vamos precisar utilizar dele aqui. Mas, ó, por que eu te mostrei isso aqui? Porque aí, na sua realidade, talvez você tenha uma situação que você nem sabia que poderia utilizar isso a seu favor. Como assim? Por exemplo, imagina o seu gestor, o seu chefe, você indo lá e mostrando para ele, ó, esse aqui é o resultado macro. Esse aqui é o resultado macro do negócio. Com o seu chefe dando um clique, ele consegue chegar a um nível mais detalhado desse resultado. Simplesmente clicando nesse maisinho. Ah, esse aqui é o resultado, olha só, isso aqui é o resultado que está gerando essa soma que está aqui. É isso que está acontecendo nessa situação. Facilidade para o usuário final. E se ele quisesse entrar ainda mais no detalhe, ele poderia clicar de novo. Ah, é isso daqui que está gerando essa soma aqui. E é claro que aqui nessa data, a gente só teve um contrato, né? Porque eu tenho poucos dados aqui para mostrar. Mas aqui poderia aparecer, por exemplo, diversos. Um abaixo do outro. E aí a soma resulta lá no que está no subtotal. Legal? Esse terceiro nível aqui, ó, não vou nem utilizar. E agora nós vamos para o problema. Agora é que vem o problema do que me foi apresentado. Qual que era a situação? Eles queriam trazer em uma coluna aqui dentro da matriz, eles queriam que aparecesse aqui do lado, ó, o número da ordem de pagamento. Veja só, número da ordem de pagamento. Como que faria essa situação? Basicamente, se você pegar a coluna ordem de pagamento, olha só, eu tenho aqui a coluna ordem de pagamento, né? Agora que vem a situação da ordem de pagamento lá, que é o que nós temos aqui, ó. Já vamos chegar lá. Ordem de pagamento. Deixa eu te explicar aqui ó, primeiro para não sair do raciocínio. Ordem de pagamento. Se eu pegar a coluna ordem de pagamento e colocar para cá... Opa, eu coloquei errado. Se eu pegar a coluna ordem de pagamento, arrastar e soltar aqui abaixo de valores, ó, olha o que está acontecendo. Veja o problema. Aqui surge o problema. O cliente, aliás, o motorista, depois data, certo? Olha aqui, dentro dessa data aqui, eu tenho uma ordem de pagamento. Aqui dentro da outra data, eu tenho outra ordem de pagamento. Só que olha o que o Power BI fez. Ele me trouxe aqui uma informação de uma ordem de pagamento. Só que a ordem de pagamento não está ligado, nesse caso, a um motorista. Aqui nesse caso, ele está ligado a uma data específica. Certo? Ou poderia ser diferente. Mesma situação se a gente pegasse e colocasse aqui o contrato aqui abaixo. Vamos entrar mais um nível aqui só para você entender isso. Olha só. Este número de contrato... Olha lá, vai ficar até mais fácil se colocar com os 3 níveis. Vamos deixar os 3 níveis. Este número de contrato aqui corresponde a esta ordem de pagamento aqui. Só que imagina a situação. Esta ordem de pagamento aqui não tem nada a ver com o cliente, com o motorista. Nossa, eu tô sempre falando cliente, cara. Até vou tomar um tererê aqui, ó, porque minha garganta já secou. O local onde a gente tá um pouco seco. Olha só. Esta ordem de pagamento não tem nada a ver com esse motorista. Na verdade, tem a ver. Só que
Imagina a situação, um motorista pode ter várias ordens de pagamento. Então não faz sentido, aqui tá o problema, eu precisava corrigir isso aqui, ó. Não faz sentido ele ficar puxando esse número para cá. Qual que é o número que ele colocou para cá? Veja que ele até descreveu aqui, ó. Quando a gente arrastou a coluna, automaticamente o que o Power BI fez? Ele pegou e colocou lá, ó, primeiro ordem de pagamento. O que ele fez? Ele pegou o primeiro, ele fez uma classificação de A a Z e colocou lá para o motorista o primeiro, ou seja, o número mais baixo, nesse caso aqui. Mas não é isso que a gente quer. A gente precisa, de alguma forma, tirar fora essa ordem aqui quando estiver no nível de motorista. Não pode aparecer essa ordem aqui quando estiver no nível de motorista. Ok? Então é isso que eu queria explicar. Esse é o problema. Vou tirar esse contrato daqui, ó. E vamos lá agora, vamos resolver esse problema. Então, agora vem a situação. Como que eu resolvi esta situação? Quando o cliente me solicitou isso aqui. Vamos ver como que eu resolvi? Somente a DAX Select Add Value consegue a DAX Select Add Value consegue nos ajudar a resolver. Tem outras DAX, não é somente ela. Mas a Select Add Value consegue nos ajudar a resolver esta situação. O que a Select Add Value faz aqui? Neste caso aqui, nós vamos criar uma medida com a DAX Select Add Value para ela nos retornar o valor. Então, o que a gente está dizendo? Selecione o valor quando alguma coisa. Então, por exemplo, selecione o valor. Se a gente estiver falando do nível aqui, nesse caso vai ser, se a gente estiver falando do nível de data, selecione o valor da data. É isso que a gente vai falar para ela. Então vamos lá? Vamos fazer isso? Como que faz essa situação? Como que resolve esta situação? A gente vai fazer o seguinte. Clica com direito. Vamos criar uma nova medida agora, para nos trazer essa informação. Nova medida. E o nome dessa medida vai ser ordem pagamento. Ordem de pagamento. E aí a gente vai simplesmente digitar aqui dentro, select add value. Tá aqui ela. O que a select add value faz? Retorna um valor quando há apenas um valor na coluna especificada. Que é essa situação aqui. Só há um valor para aquela coluna. Como assim só há um valor para aquela coluna? Não existe como, por exemplo, um contrato, aliás, uma ordem de pagamento ter diferentes datas de contrato. Ou ter diferentes contratos. Essa é a situação aqui. E, nesse momento você estar meio em dúvida. Cara, como assim um contrato, ordem de pagamento? É uma situação que você precisa refletir no seu modelo de dados, no seu relatório de indicadores. Mas essa DAX resolve esse tipo de situação. Ela seleciona quando há um valor específico. O que a gente quer aqui? A gente quer pedir para ela selecionar a ordem de pagamento. Fecha parênteses, Enter, bem simples, só isso. Select Add Value do contrato. Por que contrato? É a tabela onde está a informação. Seleciona a coluna ordem do contrato. O que fica entre colchetes é sempre a coluna, certo? Beleza, criamos ela veio para cá, ó. Vamos arrastar ela e soltar aqui. Peguei ela, vamos soltar lá em valores. Agora, olha aqui a situação. Vamos até aumentar aqui. Olha aqui como que ficou a situação. Essa daqui é a coluna bruta que a gente pegou da tabela e jogou aqui, ó. Essa daqui é... Vou até trocar de cor aqui, ó. Essa daqui é a medida que a gente acabou de criar com a DAX Select Add Value. Criamos ela. E aí, olha o que está acontecendo. Veja que aqui, ó, ela jogou lá na coluna, quando a gente pegou a coluna direto e importou para cá, ela colocou o valor lá no motorista. Esse 223 aqui, ó. 156 aqui, ó. Colocou lá no motorista. Agora veja a situação. Quando nós fizemos isso com a medida e com a DAX Select Add Value, aí ela corrigiu.
ela não nos trouxe aqui o que a gente não queria. Ela corrigiu o problema para nós. Vamos lá. Como que resolve isso? Aliás, o que a gente precisa fazer aqui para terminar de resolver essa situação? Tirar fora a coluna que a gente jogou. Vamos desmarcar aqui a coluna. A gente não precisa dela. E aí, olha lá. Temos aqui a ordem de pagamento quando está nesse nível. Se a gente abrir aqui, ela traz novamente o resultado somente no segundo nível. Olha aqui, ó. Ah, e aí aqui olha essa situação. Aqui ela já corrigiu outra situação. Tá vendo que não tá vindo o número da ordem aqui, ó? Da ordem de pagamento? Tem valor ali, ó. Até tem valor. O João, na data de 1/6. Tem valor. Aqui o custo, né? Que gerou esse frete, por exemplo. Mas não tem ordem de pagamento. E será que não corrigiu? Por que não veio aqui a ordem de pagamento? Qual que é o problema que resta aqui? Vamos olhar? João, vamos filtrar aqui só o João aqui, ó. O João, no dia 1 do... Peraí, volta aqui, seleciona. Ó, nós temos aqui, ó. Ah, a situação que eu queria falar. Nós temos aqui, ó, o Marcos, no dia 22, valor 350. Não tem ordem de pagamento no dia 2/6. Nós temos Marcos aqui também no dia 18, R$420. Não tem ordem de pagamento também. Agora, olha só a situação aqui. Dia 1/6, né? Não tem para eles, para o Marcos, aqui no dia 2/6, não tem valor. Marcos, dia 1/6, também não tem. Vamos olhar lá o Marcos. Cadê o Marcos? Vamos abrir aqui o Marcos. E, ó, o Marcos não veio valor. Não veio valor. Dia 1/6, R$420. Não, aliás, tem valor. Falei errado. Tem valor, mas não veio a ordem de pagamento. E nesse caso aqui, não veio a ordem de pagamento do Marcos. Por quê? Vamos selecionar só o Marcos lá? Marcos. Vamos pegar o Marcos. Ó, o Marcos não tem ordem de pagamento em nenhuma das datas. Estou filtrando só o Marcos aqui, ó. E ele não tem ordem de pagamento em nenhuma das datas. Por que não tem ordem de pagamento? Porque ainda não foi pago. Simplesmente isso. Só gera ordem de pagamento quando libera o pagamento. Então, nesse caso aqui, não veio por causa disso. E aí temos aqui o João, dia 1/6, R$420. Olha só a situação. Se a gente pegar e colocar o contrato aqui abaixo para o João... Ah, abriu João. Veja que aí ele apareceu aqui ordem de pagamento. Então, olha aqui o resultado. Ó. Vamos voltar. O João aqui, ó, não tem ordem de pagamento. Se a gente olhasse de uma forma grotesca, em um formato bruto, o que poderia ser feito aqui? Ah, se estou analisando aqui, o João ainda não tem ordem de pagamento. Ah, então, se não tem ordem de pagamento, não foi pago. Tá bom, então ainda não pagaram o João. Será que realmente é isso? Vamos olhar para os dados. O problema continua. Vamos confirmar. João tem ordem de pagamento. Filtrei aqui o Joãozinho e olha lá. Olha lá o Joãozinho. Tem aqui o contrato 51 e o contrato 50. E os dois têm ordem de pagamento. O que aconteceu nessa situação? O Power BI somou lá para o João. Porque as duas datas estão iguais. Ó. Dia 1/6. 320 mais 100, ele trouxe lá o resultado de R$420. Nossa senhora, que número bonito. R$420. Os R$420 estão certo? Estão certo. Os dois são do dia 1/6? Sim, os dois são do dia 1/6. Mas por que não veio a ordem de pagamento? Por que não veio a ordem de pagamento? Porque a Select Add Value seleciona o valor único. E nessa situação aqui, não tem um valor único. Como assim não tem um valor único? Não tem um valor único. Olha aqui. Se você olhar aqui, ó,
a ordem de pagamento que a gente pediu para Select Add Value selecionar não é único. Tem 251 e tem 156. O que ela fez? Deixou em branco. Não é valor único, não vou mostrar. Está em branco. E aí, nesse caso, você precisaria avaliar no seu modelo de dados como que faz para esses valores ficar único. Então, o que foi feito na situação? Peguei o contrato, arrastei, soltei e coloquei aqui embaixo. E aí, o que eu tenho agora? Quando eu estou no nível de contrato, aí aparece. Aí aparece a ordem de pagamento, porque é valor único. Aqui nesse caso, está aparecendo o valor único na data, está aparecendo a ordem de pagamento na data, porque só teve um pagamento nesse dia, da ordem do 6. Só teve um pagamento no dia 1 do 6. Agora você deve estar se perguntando, tá, mas aí deixa essas duas opções assim? Olha, é uma avaliação sua, do seu dashboard. Mas eu, nesse caso, faria o quê? Utilizaria uma outra DAX, que é uma DAX que te permite usar assim, ó. Vou falar o nome da DAX. É a DAX EasyScope, mas essa DAX a gente pode falar em um outro vídeo. A DAX a primeira vez que eu falei isso para um aluno, cara, ele falou assim, Easy o quê? É Easy o quê? É um nome estranho, mas EasyScope. EasyScope, o que ela faz? Ela olha se você está em um nível e retorna verdadeiro ou falso. Então, o que poderia fazer nessa condição aqui? Aí você utilizaria uma condição se. Então, se estiver no nível contrato, selecione o valor. Se não, se estiver no nível de data, deixa em branco. Se estiver no nível de motorista, deixa em branco. Eu só quero que apareça valor se estiver no nível de contrato. Ok? Entendido? Foi desse jeito que se resolveu o problema lá. O foco daqui era te mostrar como resolver esta situação através da DAX Select Add Value. A DAX Select Add Value eu utilizei assim, em diversas situações. Mas em muitas situações é ela que resolve a parada. Muitas mesmo. Mas aqui eu te mostrei uma situação específica de apresentação de um resultado, de um valor único, direto na matriz usando a Select Add Value. E, é claro, no dashboard lá, né, isso aqui era apenas um visual dentro de uma tela com vários outros visuais. Essa era uma das informações que precisavam ser apresentadas, é claro. E aí, o que eu quero te dizer aqui agora é sobre a consequência disso. A gente falou aqui da situação técnica, mas e a consequência que veio após esse resultado? Qual que foi? Vamos falar um pouquinho sobre isso aqui para a gente finalizar. Deixa eu voltar para cá. Então, olha lá. Como que eu resolvi? Foi com a DAX Select Add Value. Te expliquei a situação, o problema, como que eu resolvi. Necessidade, né, de incluir mais uma DAX, que foi a DAX Select Add Value. E a consequência de fazer isso? Qual que foi a consequência de fazer isso? A gente nunca tinha conseguido... Olha só, presta atenção nisso aqui. Deixa eu só organizar isso aqui, cara. A gente nunca tinha conseguido ver tantas informações concentradas em uma só tela. Isso aqui saiu da boca do cliente quando eu apresentei para ele o dashboard já corrigindo o que ele tinha me solicitado de sugestão. No momento que eu cheguei lá e apresentei o dashboard de indicadores e finalizei a apresentação, a pessoa falou isso. Cara, a gente nunca tinha conseguido concentrar tanta informação em um só local, em uma só tela. Isso é uma das coisas que você frequentemente precisa estar buscando quando vai entregar um dashboard de indicadores para tomada de decisão. Isso que eu falo, não essas palavras aqui, mas buscar gerar um senso de gratidão a você. Eu estou me referindo a gratidão no sentido de, seu gestor ser grato a você.
O seu chefe ser grato a você. Pô, cara, olha que essa pessoa, olha o que essa mulher aqui resolveu, cara. Olha o que esse homem aqui resolveu. Eu nunca tinha conseguido ter tanta informação, ter uma visão tão clara da empresa, com tantos indicadores em uma só tela. Eu espero que um dia você possa receber também esse feedback, seja do seu chefe, do seu supervisor, ou às vezes até do diretor da empresa que você talvez hoje nem tenha contato. Isso alimenta alguma coisa muito importante dentro de você. E também, né, sentir-se importante é algo bom, mas o que vem melhor ainda é quando você fazer isso e como consequência te dizerem, nossa, eu preciso criar esse dashboard de indicadores para outra área. E eu te afirmo, acontece com meus alunos, acontece comigo. Quando você apresenta um dashboard de indicadores que está bem estruturado, que está bem feito, que está seguindo o padrão de dashboard automatizado, ou seja, que se atualiza automaticamente, que não depende de mãos humanas para ser atualizado. Isso aqui passa a ser questão de tempo para acontecer. Constrói agora um dashboard de outra área. Cria o dashboard para outra área. É isso que você passa a receber. Como feedback, como solicitação, porque o seu trabalho é importante. A dica que eu quero te deixar aqui ainda é essa aqui. Busque sempre a satisfação do usuário final. Seja o usuário final o seu chefe, ou seja o usuário final um cliente que você tenha. A satisfação do usuário final, seja ele chefe, seja ele cliente, tem impacto financeiro para você. Financeiro por quê? Porque quanto maior for sua capacidade de gerar resultados para a empresa, não só para a sua área, não só para o seu local de trabalho, não só para o seu mundinho, que talvez seja só ele que você enxerga hoje, seja só um relatório que você enxerga hoje. A sua capacidade de gerar essa satisfação, de fazer o a mais, deixar o seu chefe satisfeito, deixar ele de boca aberta, tem impacto pro negócio, tem impacto pro seu chefe, pro seu gestor ser um gestor melhor, se destacar com os resultados que você criou. Você se destacar e o seu chefe também. Como assim? O que eu criei faz o meu chefe se destacar? Faz. Porque um líder precisa de indicadores. Um líder não é ninguém sem indicadores para gerenciar um negócio. E se para um líder ser um bom líder, ele tem que ter indicadores na palma da mão, se você entrega isso para ele, você está entregando o que ele mais precisa. E através disso, está sendo uma ponte de ligação entre você e a diretoria, entre você e a gerência, entre você e a equipe de cima. E como resultado final, vem as promoções de cargo, vem os aumentos salariais. Se você está entregando para um cliente que você foi contratado para executar isso, a consequência, cria um dashboard de indicadores agora para outra área. Eu te contratei nesse momento para fazer da área financeira, mas agora eu quero que tu vá lá e faça para a área esse dashboard de indicadores para a área de contabilidade, para a área de qualidade, para a área de operação, para a área de segurança, não sei. Busque sempre a satisfação do usuário final, seja ele seu cliente ou seja ele seu chefe. Essa foi a fake live, porque estamos em um ambiente diferente, de férias, situações de internet não nos permitiu estar ao vivo, mas eu espero que você tenha tirado muitas sacadas, muitas coisas importantes que eu falei durante essa live. Situação técnica e situação de fica esperto. Fica esperto. Com várias dicas que eu te dei de satisfação do usuário final, satisfação do seu chefe, para você crescer na sua carreira. E colocar mais grana no bolso. A grana no bolso é algo errado? Não, cara, não é. A grana no bolso te permite viver coisas que sem ela fica um
fica mais complicado. Sem grana no bolso, tem experiências que não dá pra você ter. A experiência de ajudar o próximo, por exemplo. Não dá pra você ajudar alguém que tá em uma situação difícil na rua se você não tiver dinheiro. Ah, vou ajudar essa pessoa aqui na rua. Não dá pra ir lá no mercado e dizer: quero pagar essa sacola de pão aqui com amor. O mercado não vai te liberar no caixa. Então o dinheiro faz parte do processo. Te permite viver experiências que a gente tem, talvez o hoje, o amanhã e alguns dias depois ou vários meses depois para viver. Quando a gente partir de uma dessa para melhor, foi. Assim como eu tenho tendo a possibilidade de viver uma experiência agora, num local um pouco diferente que eu ainda não tinha visitado de férias. Gente, um grande abraço. Espero que você aproveite as sacadas dessa Fake Life. Abraço e até a próxima, toda quinta-feira, 19 horas, ao vivo. Ou se não ao vivo, fake ao vivo, como foi essa situação. Abraço.